Olá pessoal, sou a professora Maria de Jesus, professora de Geografia, e hoje eu vou estar aqui para trabalhar com vocês a temática paisagem. Esse é o tema da nossa aula, as paisagens naturais e humanizadas do Brasil. Pessoal, a nossa aula foi planejada com base em duas habilidades. Habilidades 1 do 6º ano, que vai trabalhar os diferentes conceitos de paisagem, e a habilidade 1 do 7º ano, que vai trabalhar os diferentes estereótipos sobre as paisagens do Brasil. Essa aula agora, nós vamos estudar paisagem, tá? A próxima aula que vai ser sobre os diferentes estereótipos do Brasil. Vamos iniciar conceituando o que é paisagem. Primeiro, pessoal, eu gostaria de falar para vocês, se você já estuda geografia há algum tempo, devem saber, se não sabem, vão saber agora, que o objeto de estudo da geografia é o espaço geográfico. Esse espaço constituído por dois elementos principais, a paisagem e a sociedade. Portanto, pessoal, viram só? A paisagem está como um elemento constituinte do espaço geográfico. Veja só a importância da paisagem para o estudo da geografia. Portanto, vamos lá. O que é paisagem, pessoal? Quando nós pensamos em paisagem, a gente pensa logo em tudo aquilo que a nossa visão alcança, tudo aquilo que nós conseguimos ver, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que tem movimento, que tem cheiro. Pessoal, mas para a geografia, isso somente não é o suficiente. E eu trouxe aqui para vocês alguns conceitos de paisagem que os estudiosos, não só de geografia, mas outras ciências, tentam definir, criar um conceito sobre paisagem. Vamos iniciar analisando o conceito de Karl Suhr. Em 1889 a 1975, ele era considerado o pai da geografia cultural e ele conceituou paisagem como resultado da ação cultural sobre o espaço natural. Pessoal, esse conceito, ele vale até hoje e ele tem uma grande importância nos nossos estudos de geografia, porque realmente, se nós temos essa ciência como objeto de estudo, o espaço geográfico, que é o espaço transformado, o espaço modificado pelas ações humanas, logo nós sabemos que a ação cultural sobre o espaço tem um valor muito importante na constituição da paisagem. Agora, eu trouxe um outro conceito que as Nações Unidas, a Unesco, em 1971, criou sobre paisagem. A Unesco, ela disse que paisagem é apenas a estrutura dos ecossistemas. Ou seja, pessoal, aí nós teríamos uma paisagem apenas natural. A Unesco não levou em consideração o elemento importante que é a ação do homem sobre o espaço, as transformações sociais sobre o espaço. Vamos ver o que o Conselho Europeu disse. O Conselho Europeu, por outro lado, ele já enfatizou que a paisagem ela é o resultado das ações econômicas sobre o espaço. Perceberam a diferença? A Unesco disse que é apenas o aspecto natural, a estrutura dos ecossistemas. O Conselho Europeu já considera os fatores econômicos e sociais. Viram só as diferenças, as divergências entre conceitos sobre paisagem? O próximo conceito, gente, é o conceito que eu mais utilizo como professora de geografia, que é o conceito criado pelo geógrafo, nosso saudoso geógrafo brasileiro, Milton Santos, que ele traz um conceito mais elaborado, mais preciso sobre a paisagem. Ele diz que paisagem é tudo aquilo que a nossa visão alcança, tá? E tudo isso, ela pode ser definida como domínio visível. E nesse domínio visível, ele é perceptível. Nesse domínio visível, é perceptível o quê? O som, as cores, os movimentos, os odores, ou seja, a paisagem, ela não é algo morto. A paisagem, ela tem movimento, ela possui cheiro, ela possui sons,
tá? A paisagem é algo vivo. Claro, né, pessoal? Se nós temos a paisagem constituída pelos elementos naturais e culturais e sabendo que os elementos culturais são produzidos pelo homem, logo, né, nós entendemos que ela é algo vivo, tá, pessoal? Pessoal, eu trouxe também para vocês um pouco do aprofundamento da paisagem. Gente, a paisagem, ela pode ser natural ou cultural, humanizada ou artificial. Vamos conhecer um pouco sobre cada uma delas? A paisagem natural. A paisagem natural é aquela paisagem onde predomina os elementos naturais, tá? Onde só existe elementos naturais. Vocês devem estar pensando, nossa, é difícil em pleno século XXI encontrar uma paisagem onde só há elemento natural. Realmente é difícil, mas ainda existe. Apostamos aonde? No pico das montanhas, no fundo dos mares e até em algumas partes da superfície da Terra existem paisagens naturais. Vocês estão vendo aqui essa paisagem, onde nós temos uma cachoeira, há forte a presença dos elementos vegetais, a vegetação, as rochas e a água. Esse aí é um exemplo de paisagem natural, tá? É muito raro existir, mas ainda existe, tá? Nosso estado, nós ainda temos belíssimas paisagens naturais. Eu trouxe uma outra paisagem. Pessoal, observando essa paisagem, vocês podem estar imaginando que ela seja natural, tá? Há um predomínio de elementos naturais nessa paisagem. Portanto, ela não é natural, porque já existe a presença do ser humano nela. Vocês estão observando um barquinho, né? Um barco, uma pessoa. Então, já descaracteriza o aspecto natural e já se transforma numa paisagem cultural. E eu trouxe, né, para vocês a paisagem humanizada da nossa cidade de Palmas, o Palácio José Wilson Siqueira Campos, no centro da Praça dos Girassóis, né? Com toda a sua exuberância, beleza arquitetônica, beleza paisagística, sons, movimentos, cores, vida. Esse é um dos exemplos de paisagens humanizadas que eu trouxe para vocês. O palácio do nosso estado, tá? Pessoal, eu trouxe aqui também alguns exemplos, né, de paisagens naturais do Brasil. Tá? O nosso saudoso geógrafo Assis Abissab, ele costumava definir a paisagem brasileira em domínios morfoclimáticos, que vocês vão aprender mais à frente, tá? E esses domínios morfoclimáticos, eu tive o cuidado de escolher um por cada região, tá bom? E a gente vai ver, assim, rapidamente, cada um deles como exemplo de paisagem natural. O primeiro é a floresta amazônica. A floresta amazônica, como vocês estão vendo, né, é a maior floresta do mundo, né, recortada pelo rio Amazonas, rica numa variedade muito grande de fauna, flora, enfim, é o pulmão do mundo, como alguns cientistas colocam. E nós temos o privilégio de ter essa beleza, toda essa riqueza em nosso país, tá? É assim, hoje ela já se encontra bastante degradada, porque assim, a ação do seringueiro, a ação dos madeireiros, dos garimpos, estão assim, destruindo, estão acabando, mas existe assim, ainda muitas áreas preservadas e é uma floresta com grande exuberância, onde o elemento natural é marcante, o elemento natural está sempre presente. O outro domínio morfoclimático, que também é uma paisagem natural, é o cerrado. O cerrado, pessoal, é a nossa vegetação predominante aqui no estado de Tocantins, tá? E o domínio morfoclimático do cerrado, ele abrange tanto o estado de Tocantins, como Goiás, Mato Grosso, tá? E nós vimos aí a vegetação rasteira, né? Árvores retorcidas, uma graminha bem baixa no solo. Essa é a característica
do Cerrado, de uma riqueza vegetal, tanto em termos de fauna quanto de flora, muito grande, tá? O Cerrado. Trouxe também para vocês a caatinga. A caatinga, pessoal, ela está presente no Nordeste. E aqui eu gostaria de lembrar vocês que o Nordeste, ele é dividido, do ponto de vista físico, dos aspectos físicos da paisagem, o Nordeste é dividido em 4 sub-regiões. Nós temos a Zona da Mata, nós temos o Agreste, nós temos o sertão, com essa vegetação que é a caatinga, que vocês estão vendo, né? As árvores secas, né? O mandacaru, praticamente não tem vegetação, porque é uma região que chove pouco, devido a uma condição também física, né? Geográfica do lugar. E nós temos também o meio norte, que já é uma floresta de transição entre a floresta amazônica e o Agreste. E eu trouxe a Mata Atlântica. Esse domínio morfoclimático representa todo o litoral do Brasil, tá? Pessoal, a Mata Atlântica, quando os portugueses, os colonizadores chegaram aqui, ela era imensa, tá? E eu quero dizer para vocês que hoje temos praticamente 29% da Mata Atlântica, tá? Principalmente no Nordeste, onde começou as lavouras de cana-de-açúcar, houve uma degradação muito grande da Mata Atlântica. Hoje nós temos manchas da Mata Atlântica espalhadas ao longo do litoral brasileiro. E, para finalizar, eu trouxe as florestas de araucária, tá? A araucária é um domínio morfoclimático característico da região sul do Brasil. A região sul do Brasil é uma região subtropical. Nós temos temperaturas amenas, né? Não é tão quente como a nossa temperatura. E aqui nós temos o desenvolvimento desse tipo de vegetação, que também é muito bonito, que também representa uma paisagem natural. Pessoal, eu trouxe aqui um exercício, tá? Uma atividade para você estar fazendo, tá? Vocês têm o material impresso e com base nessa aula que eu acabei de explicar, vocês vão estar respondendo essas atividades, tá? Aí vocês têm aqui a questão 1, as paisagens naturais compreendem. Vocês vão ver uma a uma. Localidades com índices diminutos de desmatamento, será que é isso? Regiões com pequeno número de espécies nativas, áreas caracterizadas pelo reflorestamento natural, espaços com pouca ou nenhuma intervenção antrópica. Aí vocês vão estar lendo, vão estar estudando e vão marcar a alternativa correta. 2. A categoria geográfica, que pode ser definida como todos os elementos do espaço que os nossos sentidos conseguem captar, perceber ou interpretar, ela pode ser definida como espaço geográfico, espaço alterado, paisagem ou as mudanças sociais. A terceira, assinale a alternativa que não apresenta apenas elementos naturais da paisagem. Aí vocês vão marcar, né? A letra A, lagoa, represa, casas e florestas. Plantações, ruas, árvores e casas. Rios, lagos, montanhas e árvores. Árvores, ruas, casas e comércios. A alternativa que for correta, vocês marcam. A 4. A paisagem é um elemento muito dinâmico, constantemente transformado, isso é fato, né? Ao longo do tempo. Um cenário que contribui para a modificação de uma paisagem natural. Aí nós temos manutenção da vegetação nativa. Preste atenção ao enunciado da questão, tá? Conservação das matas ciliares, expansão da fronteira agrícola, criação de reservas ambientais. A 5. O espaço geográfico é formado por um amplo conjunto de paisagens. Um exemplo de zona de paisagem natural são as plantações nativas,
áreas de preservação permanente, ocupações irregulares das encostas, regiões metropolitanas e estaduais. Vejam direitinho, vocês terão 20 minutos para estar respondendo essa atividade e em seguida eu venho para corrigir. E aí, pessoal, conseguiram responder? Estamos de volta agora para fazer a correção. Então, as paisagens naturais compreendem o quê? Localidades com índice diminuto de desmatamento. Se é natural, não tem desmatamento. Regiões com pequeno número de espécies nativas. Áreas caracterizadas pelo reflorestamento natural. Espaços com pouco ou nenhuma intervenção antrópica. Gente, a questão que mais se adequa à resposta, que mais responde à questão 1 sobre paisagem, é a letra D, espaço com pouco ou nenhuma intervenção, tá? Quem marcou a alternativa D está correta. Qual que é essa categoria geográfica que consegue captar sons, né? Que consegue envolver os nossos sentidos? Nós temos aí o quê? A paisagem, é lógico, né? A gente viu aquela paisagem do palácio, cheia de movimento, de cores, de sons, tá? Então, a letra C é a alternativa correta. Apenas elementos naturais da paisagem, nós temos aí a lagoa, a represa, mesmo parecendo ser natural, não é natural, porque ela foi feita pelo ser humano, né? As plantações também não são. Os rios, as lagoas, montanhas e árvores é a alternativa correta, a letra C. Um elemento muito dinâmico que contribui para a transformação da paisagem, pessoal, nós temos o quê? A manutenção da vegetação nativa é contraditório. Conservação das matas ciliares, expansão das fronteiras agrícolas, claro que é a conservação das matas ciliares. Porque quando nós conservamos, nós não estamos destruindo, automaticamente nós vamos manter essas paisagens em estado natural. Então, o espaço geográfico é um exemplo de paisagem natural no país são. Nós temos o quê? Qual exemplo de paisagem natural que nós temos no país? Áreas de preservação permanente, as APPs, tá? As APPs estão criadas, né, pelos órgãos ambientais e elas têm a finalidade de preservar o meio ambiente, de manter aquelas áreas em estados mais nativos, né, naturais de preservação. Pessoal, o que eu tinha para vocês hoje era isso, tá? Espero ter contribuído com vocês e até breve.